Salve os irmãos na santa paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, Jesus, irmão, está muito feliz com você também, tá? Porque se você está ou não na casa de Deus, mas Ele está com você. Porque você não está na casa de Deus, mas você está orando, está fazendo as coisas corretas, né? Se você não está fazendo as coisas corretas, irmão, infelizmente, a Bíblia diz aqui, ó, que Ele não está feliz com você não, tá? Mas se você está fazendo as coisas de Deus, Ele está feliz com você. Por isso que Ele vai estar com você, sempre. Irmão, a passagem aqui que eu vou pregar é uma passagem muito forte. Ela é muito linda. No vídeo passado, eu contei a história de Samuel, né? De Ana. A Ana é a mãe de Samuel. E Ana entregou o seu filho a Eli. Eli era o profeta de Deus, né? O discípulo de Deus que tomava de conta do povo daquela época. Ele era tipo um governador, tomava de conta de todo o povo, né? As pessoas queriam falar com Deus, falavam com ele, ia no templo falar com ele, que ele resolvia as causas. Ele é tipo que não juiz do povo, ele. E todo mundo naquela época sabia que ele resolvia as causas, porque Deus aparecia para ele. E aí, quando Ana ofereceu o sacrifício a Deus, ele também deu Moisés, ou Samuel, para Eli, porque ela tinha prometido já. E a Bíblia vai dizer, irmão, que Samuel fica ali no templo, na casa de Eli. E Eli agora se encontra velho. E Samuel já se encontra numa idade bem, né, bem boa, sabe? A Bíblia vai dizer que o povo de Israel vai em uma batalha contra os filisteus. E eles não foram consultar Eli, nem foram consultar Eli e nem Samuel. Foram por conta própria, entendeu? E aí quando os filisteus atacaram o povo de Israel, eles mataram, né? Venceram a guerra e tomaram a Arca da Aliança e levaram para a sua terra a Arca da Aliança. E a Bíblia vai dizer, irmão, que os filisteus pegam a Arca da Aliança e coloca no templo da imagem do Dagon. Dagon é uma imagem que os filisteus adoravam. E ele põe do lado da imagem. A imagem de um lado, né? E a Arca da Aliança, né? Que já vem desde o povo, né, do antigo, já cumprindo, né? A Arca da Aliança é santa, sagrada. E a Bíblia diz bem assim, ó, aqui, que de manhãzinha a imagem do Dagon, né? Que é Boaz, né? Boaz é um deus dele lá. Amanhecia, caída no chão. A imagem do Dagon, né, do povo dos filisteus que adoravam, amanhecia no chão, caída. Aí de manhãzinha eles pegavam a imagem e eles levantavam de novo a imagem. E no outro de manhãzinha a imagem amanhecia de novo caída. Quer dizer o quê? Que Deus mandava, acho que um vento, alguma coisa, e derrubava a imagem, né? Porque Deus não aceita, né, irmão? Deus não aceita ser adorado com outro Deus. Só existe dois deuses. Só dois deuses só. O verdadeiro, né? O verdadeiro e o falso. Então, Deus não quer que o outro Deus seja adorado. Nós adoramos o outro Deus, quer que Ele é o nosso Deus. E a Bíblia vai dizer, irmão, agora que essa imagem amanhece quebrada. Os braços e a cabeça e só o corpo. No batente da porta do templo, né, do povo do filisteu. E aí, quando foi de manhãzinha, ele olha assim e vê de novo quebrada. Aí, irmão, e a Bíblia diz assim, ó, e eles ficaram com medo da Arca da Aliança. E a Bíblia diz, irmão, que começou a aparecer tumores. A Bíblia diz que os tumores que apareciam tanto nos pequenos como nos grandes, no rico, tanto nos pobres como no rico.
os tumores começaram a aparecer ali. E tinha um chefe, né? Chefe de tribo, né? Da tribo do povo dos filisteus, que começou a aparecer uns tumores parecidos com rato, os tumores. E aí o pessoal falou assim, sabe aqueles tumores que estão aparecendo no chefe? É por causa da Arca da Aliança. E a Bíblia diz que eles tremeram de medo. Falou assim, ó, pega a Arca da Aliança e devolve. Só que antes de devolver, vamos chamar os magos daquela época, os adivinhos. Os adivinhos daquela época sabiam, né? Aí a Bíblia diz que os filisteus foram chamar os adivinhos e os magos daquela época, e os magos falaram assim, ó, nós devemos devolver a Arca da Aliança para o povo de Israel. E os magos falaram assim, ó, porém, vocês têm que devolver a Arca da Aliança e fazer cinco ratos de ouro. 5 ratos de ouro e levar para a cidade de Bet-Seme. Só que antes de você levar, vocês peguem uma vaca parida, que acabou de parir, pega os bezerrinhos, amarre, pega as vacas, põe na carroça e põe a Arca da Aliança na carroça e deixa ela se virar entre Bet-Seme e Israel, né? É Israel, mas tem um lugar. Aonde a vaca for, ela deve ir levar a Arca da Aliança, que os filisteus estavam cheios de tumores. E a Bíblia vai dizer, irmão, que Deus ainda não queria. Deus queria provar que a Arca da Aliança era santa. E a vaca foi por uma cidade dos filisteus, né? Uma cidade do chefe, né? Que tinha pessoas grandes lá, né? Chefão, né? Chefão dos filisteus. E a Bíblia diz que deixaram lá a Arca da Aliança e começou a aparecer tumores, doença nas pessoas, várias doenças, lepra, os tumores. E a Bíblia diz assim que os filisteus ficaram apavorados e mandaram chamar de novo os magos. Os magos foram e falaram, porém, vá até a cidade de Bet-Seme e entrega a arca lá. A cidade de Bet-Seme é o povo de Israel. A cidade mais que tinha mais próxima ali, né? E a Bíblia diz, irmão, que eles levaram a Arca da Aliança para a cidade de Bet-Seme, o povo de Israel. E a Bíblia diz que quando o povo de Bet-Seme viram a Arca da Aliança, ficaram alegres, ficaram satisfeitos, pularam, mataram um boi, ofereceram sacrifício a Deus e guardaram lá. E agora foram chamar o povo de Israel a avisar que os filisteus estavam com tumores e devolveram a Arca da Aliança. Por quê? O povo dos filisteus, eles tinham outros deuses. E Deus não se divide sua glória com ninguém. Deus, ele é único, né, e verdadeiro. É provado que esse Deus aqui, que eles foram no templo, Deus de Dagon, a imagem amanheceu caída no chão. Toda de manhãzinha, a imagem amanhecia no chão. Quando a imagem amanheceu, o último dia, ela amanheceu quebrada. Porque é alguma coisa. A Bíblia fala aqui que ninguém foi lá derrubar. Só pode ser ter sido Deus, né? Que derrubou a... né? Então, irmão, agora o Samuel fica sabendo que a Arca da Aliança está em Bet-Seme, né? E naquela época, Samuel, ele era juiz em todo lugar. Ele era o mais, sabe, o mais avançado, né? Ele era o profeta escolhido, ele era Samuel. A Bíblia diz que ele era juiz do povo, de todo Israel. E ele tinha 2 filhos. Ele tinha 2 filhos, Samuel. E a Bíblia diz que o povo vai lá consultar Samuel. E quando o povo
consulta Samuel, Samuel fala bem assim pro povo, ó, toda a cidade vão fazer uma reunião em Mispa. E a Bíblia vai dizer, irmão, que Samuel chama todo o povo e vai para uma reunião em Mispa. E aí fala assim, ó, todo o povo tem que pegar suas imagens, quem tiver imagem, quem tiver outros deuses, quebre e sacude fora. Agora, nós temos um Deus, é o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E aí a Bíblia diz que o povo atende os pedidos de Samuel e pega todos os deuses que eles tinham uns grupos lá que tinham umas imagens ainda. E sacudiram todos os deuses. E agora vamos oferecer sacrifício a Deus. Samuel convoca todo o povo. E aí fizeram, né, o limpa completo, quem tinha imagem. E aí a Bíblia diz que voltaram a adorar a Deus. E agora o povo do Filisteu estava pegando terra. Naquela época a briga era por terra. E Deus levantou Samuel para restituir a terra de Israel, que os filisteus estavam tomando parte por parte. Tomavam uma parte hoje, outra parte amanhã. Vencia uma guerra, tomava uma cidade. Depois vencia outra guerra, tomava outra cidade. Então a briga deles era por isso, por terra. E os filisteus sempre estavam ganhando. Só que agora Deus levanta Samuel. E quando Samuel é convocado, o povo, Samuel faz outra reunião. Uma foi para tirar todas as imagens, toda a impureza de Israel. E agora o povo tira toda a impureza, a imagem, né, outros deuses que eles adoravam. E agora, o Deus que eles vão adorar é o Deus de Israel. Né? E ele mais uma vez fala assim, ó, vamos oferecer sacrifício a Deus. Samuel convoca o povo. E a Bíblia diz bem assim, ó, e o povo dos filisteus ficou sabendo que Samuel e todo o povo estavam em Mispa e foram lá. E a Bíblia diz que foi guerrear contra o povo de Israel, o povo dos filisteus. E a Bíblia diz que Samuel ficou sabendo no meio do caminho, falou, ó, vamos oferecer sacrifício e vamos pedir ajuda a Deus. Aí Samuel foi logo, matou um cabrito, matou e ofereceu sacrifício a Deus. A Bíblia diz, irmão, que o povo de Israel ficaram forte agora. E estava protegido por Deus. Deus falou que ia vencer os filisteus. E os filisteus começaram a avançar, o povo de Israel, e Deus mandou trovão, trevoada. A Bíblia diz que confundiu o povo dos filisteus, e eles correram no meio do mato, do deserto, e o povo de Israel seguiu eles e mataram quase todos. E agora o povo de Israel estão novamente contente e alegre com Samuel. E aí voltaram, né, para sua terra. E agora os filisteus, irmãos, estão tremendo de medo, porque perderam a guerra e eles não vão mais, né, guerrear. E a Bíblia diz que Samuel foi nas cidades que os filisteus tinham tomado e pegaram tudo de volta. Pegaram as cidades que os filisteus tomaram e pegaram de volta a cidade, né? Na vizinhança por ali assim, né? E a Bíblia diz agora que Eli, que era o profeta, a Bíblia diz que ele estava ficando velho, cego e morto. E ele morreu ali. Eli disse que ficou cego, né? E muito gordo. E ele morreu de uma notícia que ele ficou sabendo. A notícia da Arca da Aliança. Quando ele ficou sabendo que os filisteus tinham tomado a Arca da Aliança, ele morreu, né, de medo. Ele morreu de desgosto. E a Bíblia diz que Samuel, ele não estava morando em Roma, né? Quando o profeta ele morreu, Samuel estava em Roma, né? Só que ele voltou para Israel para governar o povo, porque ele era juiz de Roma, né? E também Israel, juiz dos cantos. Só que quando tomaram a Arca da Aliança,
Samuel não estava na hora. Depois que ele voltou, ficou sabendo que voltou, né? Voltou para Israel. Aí foi na hora que ele consultou o povo em Mispa e venceu a guerra. Samuel ficava entre Roma e Israel, né? Ele tinha 2 filhos, Samuel. E quando Samuel vinha para Israel, ele deixava os seus 2 filhos em Roma, como juiz. E a Bíblia diz, irmão, que os filhos de Samuel não estavam igual ao seu pai. Eles estavam fazendo coisas erradas. A Bíblia diz que quando chegava uma causa para ele, as pessoas ofereciam dinheiro e os filhos de Samuel pegavam o dinheiro. Então não era um juiz honesto. Não era um juiz, era falsificado, né? E a Bíblia diz que o povo foi consultar Samuel. Samuel, os seus 2 filhos não é igual a você. Eles estão aceitando propina, estão aceitando dinheiro por fora. E estão fazendo as causas errado, a fim de dinheiro. Ele estava a fim só de dinheiro. E a Bíblia diz que Samuel foi consultar a Deus. E Deus falou, Samuel, levante um reis, porque o seu filho não é igual a você, ele está fazendo coisa errada. Eles estão recebendo propina. Ele não está fazendo o que eu quero, estou fazendo o que os outros querem. E aí a Bíblia diz, irmão, que Samuel agora vai escolher o novo rei do povo. Porém, Samuel era juiz. Ele era juiz e comandava o povo. Todo o povo que queria alguma causa tinha que ir em Samuel. E aí Samuel resolvia, pedia para Deus e resolvia. Só que era na cidade de Israel e em Roma. E tinha que levantar um rei em Israel, porque Samuel ia ficar em Roma. E tinha que levantar um rei em Israel, comandado, né, por Samuel. E a Bíblia diz, irmão, que em Bet-Semen tinha o povo de Ecom, o povo de Gad, né, o povo de Jerusalém. E aí é região de Efraim. E Ebeneze. Ebeneze ficava o povo dos filisteus. A região de Queriate ficava o povo de Jerusalém, né? E em Bet-Semen, Jerusalém, e em Gad, em Ecrom. Só que em Ebeneze ficava o povo dos filisteus. Então é tudo ali próximo, né? Ciro e Ebeneze, é filisteu, né? Região de Efraim, Israel, né? E Bet-Semen e Jerusalém, e Gate e Ecom, o povo de Israel. Então era vizinho ali. E aí agora Samuel convoca todo o povo e fala: eu conversei com Deus aqui, Deus concordou com vocês, porém o meu filho está pecando, meu filho não está obedecendo a Deus, e eu vou tirar eles e vou levantar um rei em Israel, e eu vou ficar lá, eu vou ficar na vaga dos meus filhos que não estão cumprindo os mandamentos de Deus, estão recebendo propina do povo, e vou levantar um rei em Israel, né? E eu mesmo vou ficar em Roma, né? Só que eu vou ficar em Roma e em Israel, né? Ao mesmo tempo, resolvendo as 2 causas. Quando tiver uma causa séria, eu venho para cá. E por enquanto eu fico lá. E a Bíblia vai dizer, irmão, que Samuel levanta um rei. E quem é esse rei? Saul, a Bíblia diz que ele era um homem em estatura, né? Tinha uma estatura grande, era alto e de boa aparência. Tinha uma boa presença, né? E naquela época era de uma família já. Saul tinha uma família já estruturada lá. E aí Samuel chamou, né? Chamou Saul, levantou ele como rei e ungiu. Falou: tudo que
você for fazer, tem que ser consultado a Deus, tá? Se você for fazer as coisas sem consultar a Deus, você peca, desobedece a lei de Deus. E aí você paga as consequências. A Bíblia diz, irmão, que Samuel unge Saul e volta para Roma. E fala o seguinte, ó, você vai na cidade de Silo, em toda aquela região ali, a cidade do povo dos filisteus, que é o povo do filisteu, é toda aquele povo ali de Silo, né, Ebeneze, né, e aí você vai nessa cidade e você mata todos, A Bíblia diz, irmão, que ele chegou numa cidade do povo dos filisteus e ele fez o que Samuel fez. Ele matou todo o povo, matou tudo, né? E os gados também. Digo, mata os gados. Nós não queremos nada deles. Nós não estamos matando eles, né, para pegar os gados, para roubar eles. Matar porque a terra é nossa. E nós estamos pegando tudo que é nosso, tudo que foi tomado, né? Porque naquela época não tinha reis ainda, né? Não tinha reis, não tinha ninguém. Então os filisteus tomavam tudo lá, vivia tomando tudo. As terras todas de Israel, os filisteus queriam tomar. Então eles foram pegando, sabe? Cidade por cidade de volta. Agora, porque Deus tinha prometido levantar um rei, né, para pegar Israel de volta. Só que aí, irmão, quando Saul estava venceu umas guerras, né? Essas guerras que ele venceu não tinha muita coisa, tinha só um pouco de gado, né? Gado, algumas coisinhas, ele matava tudo, né? Só que teve uma vez, irmão, que Samuel falou bem assim para Saul: Saul, vai nesse povoado, nessa cidade, e você vai fazer o seguinte. Aí, irmão, Samuel unge, né, Saul, e Saul faz um negócio desse. Agora, foi o próprio Deus que ungiu Saul. Foi o próprio Deus. Saul não fazia nada sem Deus mandar. Nada. Porque Saul, quando ele não era rei, ele era humilde. Ele era humilde, ele era simples. A Bíblia diz aqui que ele era o mais bonito de Israel em estatura e beleza, né? E ele tinha perdido o jumento. 2 jumentos que ele e o seu pai tinham perdido. E ele foi na casa de Samuel para procurar, porque naquela época Samuel, ele era o adivinho, né? Pessoas adivinham naquela época era procurado para qualquer coisa que acontecesse, era procurado adivinho, e Samuel era o adivinho da época, né? Toda coisa que acontecer, o povo só ia procurar Samuel. E aí Saul foi atrás de Samuel para procurar o jumento dele. Foi por isso que Samuel ungiu ele a reis. Porque Deus falou primeiro para Samuel: ó, vem um homem aqui atrás de 2 jumentos, e é esse homem que você vai ungir a reis, todo governador de Israel. Então, foi pedido de Deus, porque Saul, ele era bonito em beleza, mas não tinha outro, né? Não tinha outro. Até aí, Davi não tinha ainda, era criança, Davi era criança. Mas Deus sabia o que ia acontecer já. Deus sabia que Saul ia estar no que deu, né? E depois ia ungir Davi. Porque Davi era uma criancinha ainda. Uma criança bem novinho, quando Saul foi ungido. Então tem um tempo, né? O tempo de Deus, ele é escolhido. Aí Samuel unge, só que aí agora, irmão, depois que Saul venceu umas batalhas, ele agora vai desobedecer a Deus. A Bíblia diz que Samuel
volta para Roma, fica comandando lá o seu país, seu filho fica por fora, ele fica resolvendo as causas, né, que o seu filho não estava obedecendo a Deus. E a Bíblia diz que tinha uma cidade que tinha Deus falso, as pessoas estavam adorando outros deuses, Deus de Boates, né, Deus de Azera, estava, sabe, num pecado horrível. E Samuel ficou sabendo. Deus avisou para Samuel, falou: Samuel, manda Saul era da linhagem das 12 tribos, era da tribo de Benjamim. Saul era da tribo de Benjamim. Deu uma tribo já, né? Uma tribo do povo de Israel mesmo, tribo de Benjamim. E aí manda Saul ir numa cidade que está num pecado terrível. Ó, fala para ele, para matar tudo. Criança, mulher, os gado, tudo. O dono das terras, tudo. Eu quero que mate todos, não fique um, porque esse povo adora outros deuses. Uma cidade de Israel, né? Cidade de Israel que já foi tomada por os filisteus. E a Bíblia vai dizer, irmão, que Samuel vai até Saul e fala: Saul, vai nesta terra e derruba tudo, mata tudo, tá? Eu quero que você mate criança, mulher, animal, tudo que você encontrar, eu quero que você mate. Não vai escapar nada. E aí, irmão, a Bíblia diz que quando Saul chega naquele lugar, ele vê muito gado. Ele viu uma cidade. A Bíblia diz que enquanto ele estava matando o povo, ele via ouro, tinha ouro naquela cidade, tinha prata, sabe? E tinha coisa linda. E ele pegou, a Bíblia diz que ele se interessou por o ouro daquela prata. Ouro, né? Por tudo. E ele pegou, deixou vivo os donos da terra. Que ele queria saber aquela riqueza de onde vinha, né? Era uma cidade que o povo adorava outros deuses, só que era rica, né? Cidade rica. A terra que eles foram, a terra de Gileade. Exército de Gabe, né? E essa terra, irmão, de Gileade, é numa cidade próxima lá, né? Saul derrota, não, os moabitas, né? Na terra de Gileade. E aí ele pega esse dono da terra, tipo o rei lá, né? O dono da terra e o rei lá, deixa vivo os gado, não mata os gado, deixa os gado vivos, leva para ele. E pega o dono da terra e leva com ele, e como um prisioneiro. E aí, irmão, Samuel fica sabendo que Saul tinha pegado o ouro, a prata, os gado, e tinha deixado vivo ainda, deixado vivo o dono da terra, e até mulher, até as mulheres ele deixou vivo. E aí, depois que ele queria vencer uma guerra, ele foi chamar Saul de novo, né? Saul foi chamar Samuel. E aí Samuel foi chamar Samuel e Samuel falou: Saul, para que você foi desobedecer a Deus? Eu mandei você matar todos, entre mulher, criança, gado, tudo. E você deixou vivo, ele trouxe com você os gado, o dono da terra, até mulher você deixou viva. Você desobedeceu a Deus. Porém, eu não vou mais, Deus não está mais com você, tá? Quando você for guerrear, você perdeu, você vai perder.
E a Bíblia diz, irmão, que Deus falou assim para Samuel: Samuel, vai entre os filhos de José, nos filhos de José, você vai encontrar um moço, e esse moço, você unge lá reis. E a Bíblia diz, irmão, que Samuel vai nesta casa de José. E ele tinha 10 filhos, né? A Bíblia diz que era bastante filho que José tinha. E os filhos de Jessé, o mais novo era Davi. E Jessé foi chamando os seus filhos, né? Foi chamando de um em um. E Deus fala, a Bíblia diz que era tudo de estatura alta, né? Tudo. Todos os filhos de maior era a estatura tudo alta, tudo fortão, né? Os homens tudo fortão, grande e forte. E aí Samuel pergunta para José: é só esse que você tem? Aí José fala, não, tem mais um aí, só que está no campo, ele não está aqui. E aí Samuel fala assim, não, manda chamar ele, que eu quero ver ele. A Bíblia diz que todos os filhos de Jessé, nenhum Deus quis, nenhum, menos Davi, né? E aí, irmão, quando Samuel viu Davi, fala, não, Deus fala assim, ó, é esse daí mesmo, esse que você tem que ungir. A Bíblia diz que Davi ainda era moço, era muito jovem, era um menino ainda. Mas Deus vê o coração, né, irmão? Deus não vê a boniteza. Saul era bonito. Saul era uma estatura. A Bíblia diz que desde o ombro, as pessoas batiam no ombro dele, né? Ele era alto, bem alto. Só que naquela época, Davi era muito novo ainda, não tinha como ser rei, era muito novo. Você já está novo agora, né? E naquela época lá era mais novo ainda, porque foi uns anos antes, né? Uns 4 ou 5 anos. E a Bíblia diz que Davi agora é ungido a reis, uma criança ainda. Só que ele fala assim, ó, vai na casa de Saul, fica lá com ele, né? Fica com ele lá e você vai aprender tudo sobre guerra, como mexer com espada, sabe? A Bíblia diz que ele cantava harpa, Davi cantava harpa naquela época, né? Tipo música, né? Você fica cantando lá e treinando com os filhos de Saul. A Bíblia diz que Saul tinha 2 filhos, né? Ó, os filhos de Saul, os 3 filhos homens, era Jonatas, Esvi, Marquissura e sua filha mais velha, chamava-se Marebe, e a mais nova, Mical. Sua mulher chamava de Enoa, era filha de Amiá, né? Então, 3 filhos que Saul tinha. Tá? O primeiro mais velho era Jonatas, o do meio era Esvi, e o mais novo era Marquissura, né? E tinha 2 filhas. A filha mais velha chamava Marabe, era Maraba mais velha, né? E a mais nova, Mical, tinha a Mical, entendeu? Então, irmão, quando Davi chega na casa do rei Saul, a Bíblia diz que Jonatas, esse outro, mais Jonatas, né? Ele gosta muito de Davi, porque se bateu muito, né? Se bateu bastante com Davi. E aí, só que Saul não ficou muito gostoso
com Davi porque sabia que Davi era rei, né? Foi mandado à casa dele para ajudar. Saul era o rei da época, só que Davi era o segundo rei, né? Que Samuel tinha mandado para ajudar ele, né? Como tipo um profeta de Saul, só que ele tinha que ir na batalha. Davi era um guerreiro, né? Deus estava com Davi. Só que para Saul, Davi era um segundo rei, né? Era um segundo rei, porque ele vencia todas as batalhas. Quando Davi ia para a batalha, sempre ele matava 200, enquanto Jonas e Saul matavam 50, 70, né? Davi sempre estava ganhando, sempre. Era dois grupos. Davi tomava de conta de um e Saul tomava conta de outro. Só que era do mesmo grupo, né? Da mesma tribo. Só que Davi, irmão, foi ganhando fama. E a Bíblia diz que Jonatas foi gostando muito do Davi. O outro filho era Ervi, né? E a filha mais velha era Marquissura, filha mais velha de Saul. Diz que ficou gostando também, gostando do rei Davi. A Bíblia vai dizer que todas as vezes que Davi saía para guerrear, Davi matava 1000, né? E Saul matava 100, né? Davi sempre guerreava, porque Deus estava com Davi e não estava com Saul. E aí a Bíblia diz, irmão, que Saul foi ganhando inveja do rei Davi. Ficou com inveja. E dessa inveja que ele teve, a Bíblia diz que saiu um espírito de Deus, de Saul, e entrou um espírito mau. A Bíblia diz que Saul, irmão, ia atingindo uma flecha em Davi. Tá vendo? Aí, quando uma pessoa está com você, que você começa a crescer, que você começa a destacar, sabe? Que você começa a ganhar dele, nem que seja da sua família, começa a ganhar em tudo. Isso faz parte do inimigo. O outro começa a sentir inveja, porque começa a perder em tudo, né? Não faz nada que presta, Deus não está com ele, só faz coisa errada e ele sente inveja, sabe? Isso é um espírito, né, irmão? Um espírito de inveja. A Bíblia diz que tudo que Davi fazia, Deus estava com ele. E Saul se sentia desprezado, né? Porque Deus não estava com Saul. Toda vez na guerra era uma batalha tão grande para Saul matar 100, enquanto Davi matava 1000 rápido, né? E aí a Bíblia diz que Davi estava já por um povo, estava como um rei já, entendeu? Por todo o povo, né? Aí chegou agora a hora que todo mundo estava com medo do gigante, né? Tinha um gigante Golias, que vivia ganhado várias batalhas já. Não tinha guerra que esse gigante não ganhava. Era dos filisteus, o gigante, né? Família dos filisteus. A Bíblia diz que os filisteus estavam guerreando e ganhava direto, né? Só que esse gigante tinha matado vários, né? Vários. E toda batalha que eles ganhavam era terra que ia. Era tipo uma cidade, né? Eles falavam assim, ó, manda um dos seus guerreiros para guerrear contra Golias. Quem vencer ganha quantidade de terra, né? Ganha uma terra, ganha uma cidade. E a Bíblia diz que os filisteus, irmão, estavam conquistando a cidade, as terras, tudo, né? Ganhando terra, tomando de conta. E não tinha quem vencesse esse gigante. Aí a Bíblia diz assim, ó, e Davi criou coragem, né? Se apoderou, o Espírito de Deus se apoderou de Davi, e Davi foi até Saul e falou assim, ó, eu vou guerrear contra esse gigante aí. Esse gigante é mais do que Deus. Ele fala assim, ó,
quando eu tomava de conta das ovelhas do meu pai, veio um leão atacar as ovelhas e eu o matei. Outro dia, eu tomava de conta das ovelhas e veio um urso e eu o matei. O meu Deus fez eu matar o urso e fez matar o leão. E agora, por que que esse daí eu não mato? Né? Se um leão não é leão novo não, um leão velho, ele matou o leão. E esse daí é mais um. Ele falou, é mais um que eu vou matar. E a Bíblia diz, irmão, que todo mundo desacreditou dele. Ele falou, não, você é um moleque, você vai ser derrotado por Golias. Golias é um guerreiro. Em estatura ele mata muitos, já matou muitos já, ele é famoso. E você nunca matou ninguém. Porém, os que você mata é só aqui mesmo, né? É o homem normal, né? A Bíblia diz, irmão, que ele deram espada para ele, nem espada ele quis. Davi não quis espada, porque foi escolhido, irmão, por Deus. Se você foi escolhido, irmão, por Deus, não foi escolhido por homem, você pode ter a certeza que você nunca vai perder. Você pode enfrentar gigante, você pode enfrentar Golias, você pode enfrentar qualquer dificuldade na sua vida. Qualquer batalha que você for, entre qualquer coisa nessa terra, você mesmo está lutando. Ó, se você for para uma empresa, você ganha, a vaga é sua. Se você fazer uma faculdade, pode ir que Deus está com você. O que você for fazer nessa terra, Deus está com você. E você vai vencer. Você vai guerrear e a batalha é sua. Porque Deus está com você. Tem que ser escolhido por Deus, né? Se não for escolhido por Deus, aí fica difícil. E a Bíblia diz, irmão, que Davi foi nessa batalha, né? E a primeira ele rodou o estilingue dele. E aí a primeira já foi na testa do gigante. E a Bíblia diz que o gigante caiu duro no chão. E ele cortou a cabeça do gigante e levou. A Bíblia diz que daí para frente ele ficou famoso. E o orgulho. Olha, a Bíblia diz que daí em diante, todo o povo de Israel cantaram para Davi. Fizeram festa para Davi. Festa. E a Bíblia diz que Saul, um espírito da parte do mal entrou em Saul. Você vê a inveja, o orgulho que Saul teve. Porque Davi era pequeno, né, irmão? Era baixo. A Bíblia diz que Saul era estatura, bonito, né? Boa, bonito esse que recebe. Bonito e estatura, mas olha o coração. O coração como é que estava, né? Com orgulho, né? Coração com orgulho e com espírito ruim. Ele podia muito falar assim, não, Davi, vamos ser um único povo, né? Você vence, se Deus está com você, você vence e a batalha fica nossa, é todo o povo de Israel, todo mundo junto, né? Todo mundo aqui é reis, né? E tá junto, vamos ficar, mas não. E tentou foi matar Davi. Então ele não queria para ele, para Davi, ele queria só para ele, o reinado só para ele. Ele pensou assim, se eu mato Davi, eu vou virar rei na marra, né? Ou Saul querendo ou não, eu sou rei, né? Então ele queria assim. Só que não é como você quer. Não é como seu filho, seu povo quer, é como Deus quer. Tá vendo? E Deus não fez o que Saul quis. Tão provado que ele foi consultar Samuel, mesmo depois de morto. E Samuel falou, ainda hoje você e seus filhos estão comigo aqui. E a Bíblia diz, irmão, que Davi só passou a reis, só virou a reis mesmo quando Saul morreu, porque ele não deixava Davi ser reis, por conta que queria matá-lo direto, né? Como ele já estava no poder, então tinha que ser morto um dos dois. E só podia ser ele que desobedecia a Deus, né? Como é que Davi ia ser morto e Davi desobedeceu a Deus? E ele queria matar Davi. Então tem pessoas, irmão, que querem entrar no poder sem Deus dar. E você que está no poder aí, com Deus, quem não está no poder sem Deus, ele quer tomar seu lugar, quer tomar sua vaga. Se você está em uma empresa
numa empresa, se você está em qualquer lugar dessa terra, numa função de honra, sabe? Numa cadeira de honra, né? Você fique sabendo que tem gente que está olhando para você com inveja. Tem gente que está olhando para você e diz assim, não, essa cadeira é minha. Eu vou fazer algo para tirar ele dali, porque eu vou ficar ali. Aquela cadeira ali é minha. Só que mal sabe ele, ou ela, ou quem tiver, que quem pôs você ali foi Deus. Não tem quem tire você daí. Pode ficar, irmão, de cabeça erguida. Pode ficar de mente tranquila, sabe? Só que você tem que estar com Deus, tá? Fique orando, orando. Se você ficar orando e ficar na persistência com Deus, você vai ficar aí sempre. Deus não vai tirar você daí. Agora, se você desobedecer, igual Saul desobedeceu, aí a sua cadeira vai ser por pouco tempo, tá? Você vai ficar na cadeira aí, mas é por pouco tempo. Porque Deus tem outra pessoa para levantar por aí, tá? Pessoas verdadeiras, entendeu? Pessoas honestas, sinceras. Se você estiver na obediência, você vai ficar aí por muito tempo. Mas fique sabendo, se você aproveitar do que Deus te deu e ficar aprontando igual Saul se aproveitou do que Deus deu e desobedeceu, né? Porém, Davi obedeceu. Pagou um precinho, né? O precinho dele foi alto, porque foi perseguido, né? Foi sofrido, mas foi ganhar a vitória, né? Porque ele foi por último, né, irmão? Por último. Ele era muito pequeno. Naquela época não tinha ninguém. Não tinha ninguém que era ungido, né? Além de não ser Davi. E o pior de tudo, irmão, se você ler aí a passagem, Samuel é parente de Davi. Sabia? Samuel é parente de Davi ainda. Só que Davi era novinho, bem novinho, né? Bem novinho, era da mesma linhagem. Davi e Samuel da mesma linhagem. Porque Samuel é filho de Ana. Samuel é filho de Ana. É por isso que Ana é parente de José, que é pai do rei Davi. Então, se você estiver, irmão, nesse perfil aí, de estar sentado numa cadeira aí de alta, sabe? Tipo, vou pôr assim, você é um engenheiro, né? Você é um engenheiro que se formou, você é um juiz, você é um advogado, você é uma pessoa alta de qualidade, é até um presidente mesmo, né? Deputado, e você está aprontando, sabe aprontando? Desobedecendo totalmente a lei de Deus. Irmão, eu vou falar aqui para você, eu não, a Bíblia fala aqui, ó. Esse povo que Deus dá honra, Deus dá coragem, força e ânimo para vencer na vida. E ele consegue uma cadeira igual o Saul conseguiu. Depois que ele está lá sentado, ele começa agora desobedecer.